uma estratégia simples para você lidar com o sobe e desce da Bolsa Brasileira. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar de uma estratégia bem simples para você lidar com esse sobe e desce da Bolsa Brasileira. E aí sempre fazendo o nosso disclaimer, né, nosso primeiro disclaimer, que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que você vai falar, tá? E sim mostrar uma possibilidade de como você poderia lidar exatamente com esse sobe e desce que você está vivenciando hoje aqui na Bolsa Brasileira. Então vamos lá entender melhor essa estratégia. E aí, como eu sempre falo aqui no nosso plano 5, né? O que acontece aqui no Brasil, pelo menos eu já tenho 43 anos, e sempre a gente teve essa volatilidade, né? Sempre a gente teve esse sobe e desce do mercado, essa incerteza que cerca o país com relação a questões econômicas, questões sociais, questões políticas. Então essa confusão, né, vamos falar o português bem claro, ela sempre existiu no Brasil. Então se você é assim como eu, que acredita que isso não vai melhorar no curto prazo, né, pelo menos, ou no médio prazo, e que ainda há uma boa chance da gente viver nesse sobe e desce, então você precisa de alguma maneira se proteger aqui o seu portfólio, né? Então, se você ainda não é investidor nos Estados Unidos, né, utilizando uma corretora americana, né, ainda não vai dar bem para utilizar essa estratégia, porque é uma estratégia que envolve basicamente o dólar, não necessariamente comprando ativos atrelados ao dólar, né? Como muita gente fala, ah, não, eu tenho a Bolsa Brasileira, então compra ativos atrelados ao dólar, sei lá, a Suzano ou a Vale ou qualquer coisa desse tipo, né, que seria teoricamente atrelado ao dólar, né? Obviamente, essas empresas, tem empresas que são atreladas ao dólar, mas em cima dessa questão do dólar das empresas, existe o próprio risco da empresa, que acaba distorcendo essa possibilidade de utilizar uma estratégia realmente eficaz contra essa volatilidade do Brasil. Eu vou mostrar aqui, vou primeiro mostrar um gráfico. Então aqui desde 2008 a gente tem aqui um momento aqui. Em azul a gente tem a Bolsa Brasileira, em laranja a gente tem a cotação do dólar, né? Dólar para real. Se a gente for olhar aqui nessa queda forte aqui a gente tem a crise do subprime, né? Para quem nunca ouviu falar, a crise do subprime foi exatamente na crise da bolha imobiliária lá que estourou lá nos Estados Unidos, né? Falência de vários bancos e tal, né? E teve essa volatilidade muito grande no mundo, tá? Se você for olhar o comportamento, olha o que aconteceu no comportamento da Bolsa Brasileira em azul e a Bolsa Brasileira e o dólar, né, na verdade, né? Houve essa descorrelação, ou seja, quando um subiu, o outro caiu, né? Ou seja, a Bolsa caiu e o dólar subiu. Tá? No período de 2019, que foi o primeiro mandato do Lula, né, que houve aquela ilusão de que a gente ia ser o país do futuro, né, e tal, ia melhorar tudo, mas enfim, a gente não vai discutir a questão política aqui, né, e houve esse daí, né, o dólar caiu e a bolsa subiu, tá? A bolsa, houve uma descorrelação. Ali essa primeira depois, o que aconteceu aí? Depois entrou Dilma, né? E aí aconteceu um grande processo, aí foi mais local, né? Esse período aqui, vou colocar bem aqui, né? Aqui foi mais local. Ali o subprime foi uma crise global, enquanto que aqui, ó, foi o impeachment da Dilma. Dólar lá nas alturas e bolsa caindo forte, tá? Então houve essa descorrelação aí muito forte nesse período. E aí a Dilma saiu, né? Entra governo Temer e aí recuperou a bolsa, né? A bolsa recuperou e o dólar foi caindo, né? Caindo. E a gente acreditando que ia ficar tudo bom, né? Teve volatilidade lá no governo Temer, teve a questão da JBS, né, e tal. Mas o que mais destaca aqui, uma outra crise brasileira aqui, né? Seria as incertezas nas eleições, teve greve dos caminhoneiros, né? Então teve tudo isso aí nesse período. Então, eleições. Eleições sempre um momento de alta volatilidade, tá? Mais para cá, né?
2020, todo mundo já sabe. Não sei se o YouTube vai me punir aqui, né? Mas teve aí o coronavírus. Coronavírus. A crise aí da pandemia foi uma crise global, tá? Diferente das outras, né? Dilma e eleições foi uma crise local, tá? E o que a gente está vivenciando agora, alta volatilidade, né? Já pré-campanha, né? Vamos colocar dessa forma, né? Seriam incertezas aqui no governo Bolsonaro, né? Então essas volatilidades devido aí, um fala isso, o outro fala aquilo, né? Aquilo que eu falei logo no início do vídeo, né? Que aqui a gente tem esses problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos. Então isso impacta aqui, quer queira ou não. Então, vamos colocar assim, pré-eleições, né? Problemas pré-eleições. Então, existe essa questão aí, tá? Se espera mais volatilidade ano que vem, que vai ser o ano de eleição? Obviamente se espera, tá? Nunca foi diferente e há uma grande chance de não ser diferente ano que vem. Mas em resumo, qual seria a estratégia? A estratégia óbvia aí, né, se existe uma descorrelação entre o dólar, se você colocar aí no meio a meio, aí no caso o Ibovespa representando a sua carteira, que possivelmente segue um padrão parecido com o do Ibovespa, ou se você, por exemplo, estivesse investindo somente no BOBA11, né, que é um ETF que replica a Bolsa Brasileira. Então, se você colocasse aí 50% Bolsa Brasileira, 50% no dólar, e aí eu já vou dizer para vocês como seria, por exemplo, essa questão do dólar. Seria algo desse tipo, né? Eu vou tentar fazer aproximado aqui, né? Seria algo bem parecido com isso aqui. Eu não fiz simulado, dá para simular isso aqui, tá? Mas eu resolvi fazer aqui no olhômetro, né? Seria mais ou menos desse tipo, tá? Porque existe uma descorrelação quase que perfeita, quase, obviamente, correlação nunca vai ser perfeita, tá? Vai haver uma correlação forte ou uma descorrelação forte, mas nunca vai ser perfeita. Aqui, obviamente, há uma descorrelação forte, na verdade. Uma descorrelação significa quando a bolsa sobe, o dólar cai, quando a bolsa cai, o dólar sobe. Seria o resumo da história aqui que a gente está falando. Então, em vez de ter um portfólio altamente volátil, né, com bolsa 100% brasileira, você poderia ter aqui atrelado alguma coisa atrelado ao dólar, mais fortemente atrelado ao dólar, e não o dólar em cima de empresa, né, volatilidade da empresa, porque toda empresa tem o seu próprio risco, tá? O dólar tem um risco aí, no caso de volatilidade, quando a gente está falando do risco é volatilidade, tá? Então aí a empresa, não estou falando de empresa, seria simplesmente dólar. Aí você poderia se perguntar, tá, Edgar, como eu posso investir somente dólar? Tenho que ir lá na exchange, lá comprar lá, eu quero comprar hoje 100 dólares. Poderia, tá? Mas aí você vai ter uma carteira aí, você vai guardar onde? Na sua casa, num banco, né? Daí vai pagar taxa para o banco. E outra coisa é o efeito psicológico, né? Você tem aquele dinheiro ali e tal, pode ficar com aquela sensação, ah, meu Deus, eu vou perder aquele dinheiro ali. Então, existe uma forma mais simples. A forma mais simples que eu falo sempre aqui seria exatamente a compra do Bill, né? Para quem não conhece o Bill, vou apresentar. Não é ninguém não, é exatamente um ETF. O ETF é simples, é um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Então, por ser um fundo de investimento, você paga a taxa, né? Nunca esqueça disso. A taxa é 0,14%. Não é a das mais baratas que você pode encontrar por aqui. Mas para essa estratégia que a gente está falando, seria bem efetivo, né? Vamos supor que em vez de guardar o dinheiro com risco de perder o dinheiro na sua casa, né? Você pode comprar o Bill, né? Abre uma conta na corretora americana e tal e compra o Bill, que é basicamente o Treasury Bills, né? Lá dos Estados Unidos, tá? Que é bom, é um título de curtíssimo prazo, né? 3 meses ali, né? Então de 1 a 3 meses, né? Menos do que 3 meses. Então é um título de muito curto prazo. Não conte com dividendos, não é para contar com os dividendos aí dele, né? Paga ou zero, ou nem paga dividendos, mas sim com a questão do dólar, tá? Você utilizar ele como uma ferramenta de dólar. Ainda você vai ver a volatilidade do seu portfólio lá, se for o Brasil, né? Se tiver uma conta brasileira, por exemplo, uma corretora brasileira e uma corretora americana, você vai ver duas coisas separadas. Então, o que eu recomendaria para você enxergar menos a volatilidade seria consolidar isso em algum
alguma ferramenta, uma planilha Excel, você poderia consolidar as duas, né? Seria bem fácil de fazer. Para poder enxergar menos essa volatilidade. Essa volatilidade é que dói ali no investidor, né? Como seria fácil de comprar o Bill? Aqui estou na corretora Avenue, né? Propaganda, né? Mas acaba sendo. Você digita aqui Bill, B-I-L, vai aparecer aqui, ó. Meu já está adicionado lá, né? Você bastaria adicionar aqui. Vai lá no Home Broker, procura o Bill, B-I-L. Cadê o B-I-L? Bill. Cadê? Aqui. Então basta encontrar aqui o Bill, clicou no Bill. E como eu falo sempre, né, aqui na corretora Avenue, você não precisa comprar o fracionário de inteiros, né? Você daí fracionário aqui mesmo, né? Basta aqui por valor ou por quantidade. Eu quero investir hoje, você transfere lá para sua corretora, eu vou investir apenas $100. Tá, comprou $100 lá daquele Bill, né? Daí deu uma fração aí, 1,0934 do Bill, né? Então você pode comprar de forma fracionária. Ah, não, Edgar, $100 é muita coisa. Não tem problema, você pode comprar $50, $5, olha, $5 você pode comprar do Bill. Então seria fazer exatamente isso, né? Pegar o quanto você tem para investir, vamos supor, R$1.000. R$500 você transfere para cá, para a Avenue, R$500 para a sua corretora brasileira. E aí vai comprando os ativos brasileiros que você quer comprar, sem parar, né? Comprando sempre, nunca esperando aquele melhor momento, né? Sempre comprando os ativos brasileiros e sempre comprando o Bill, tá? E aí sempre fica aquela pergunta, né? Quais ativos brasileiros? Ou você vai para o ETF, o BOVA11, ou você monta uma carteira de ativos brasileiros. A gente entra exatamente com essa parte da ajuda, né? A gente desenvolveu uma solução baseada em machine learning, ciência de dados, inteligência artificial, para apoio e decisão nessa escolha dos investimentos aí, sejam fundos imobiliários, ativos do tipo ações, no Brasil, tá? E também lá nos Estados Unidos, se você for investir além do Bill, né? Seriam as stocks, os REITs ou até mesmo outros ETFs. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é isso, né? Mostrando essa estratégia bem simples aqui para você suportar esse sobe e desce aqui do Brasil, que infelizmente sempre vai existir, pelo menos no curto e médio prazo. Eu particularmente não tenho muita esperança de ver isso aí diminuindo no curto e no médio prazo. Não sei se você tem. Se você tem, diz aí no comentário, comenta aí alguma coisa com relação a isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.